Bom dia, caros alunos, tudo bom? Espero que sim. Mais um encontro com a história, né? A gente saímos de um contexto, né? Foi a Primeira Guerra Mundial, que eu dividi em dois momentos para vocês entenderem um pouco, né? Sobre a questão da Primeira Guerra Mundial, que foi o início e depois foi realmente o fim da Primeira Guerra Mundial. Nesses entrelagos, né, nesses contextos da Primeira Guerra Mundial, também tivemos, né, outro momento revolucionário muito importante que a gente vai ver agora, que é a Revolução Russa de 1917. Antes de nós iniciarmos, é importante destacar um lembrete que a Rússia, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados e habitada por mais de 143 pessoas, a Rússia faz fronteira com dezenas de países e tem 9 fusos horários. Um dos aspectos mais importantes da Rússia hoje na atualidade é sem dúvida a sua importância econômica e geopolítica, membro, né, permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, é um dos países de maioria de produtores de petróleo do mundo e além possui um dos maiores orçamentos militares do planeta, a Rússia. A partir daí ela teve vários momentos, né, do seu contexto da atualidade, porque ela, tanto no esporte que ela sediou, né, os Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980, teve os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi de 2014 e a Copa do Mundo de Futebol em 2018, né. A partir daí esse quadro atualizado da Rússia nem chega perto daquele do passado que a gente vai ver agora, né, dessa Revolução Russa de 1917. Tá. Para a gente entender esse contexto dessa Revolução Russa, eu dividi dois momentos para vocês. A gente vai ver o primeiro hoje e nosso próximo encontro a gente vai ver o segundo, como a Rússia se tornou socialista. Então, no primeiro a gente vai ver o contexto dessa revolução, né, da Rússia, né, que ocorreu, que é chamada Revolução Russa de 1917, como foi realmente esse momento, né, que entrou para a história, que a gente vai entender um pouco sobre esse primeiro momento. E no segundo a gente vai ver por que a Rússia se tornou, né, socialista. Como eu falei para você, né, a Rússia, né, a guerra e a revolução na Rússia, um país de contraste. A gente vai ver um pouco sobre esse país de contraste aí. Nesse primeiro slide a gente vai entender um pouco como surgiu, né, essa revolução, qual foi o motivo que levou e o objetivo, né? Então, no século XVI até o século XVI, que dá 1917, a Rússia foi uma da monarquia, era uma monarquia absolutista governada por czar, né, que se autodeclarava como divino, como um deus, né, e a partir daí a sua autoridade máxima, né, importante do império, o monarca russo tinha suas mãos todos os poderes e apoiado pela Igreja Ortodoxa Russa e pela nobreza e proprietários de terra. A partir da segunda metade do século XIX, o czar Alexandre II, com a ajuda, né, de empréstimos externos, iniciou um programa de reforma liberais com o intuito, né, de transformar a Rússia com uma nação moderna, industrializada. Ele aboliu a servidão e destruiu terras de camponeses, né, que incentivou várias atividades industriais e fundação de bancos, melhorou o ensino, né, e também organizou o exército. Tudo isso, né, foi a questão do Alexandre II, né, que foi os primeiros que começou, né, o czar Alexandre II, a organizar, né, a Rússia, né. A partir dessa aí, havia as reformas iniciadas por Alexandre II, transformar a Rússia em um país de grande, né, contraste. De um lado, a sociedade russa possuía a característica que lembrava o feudalismo, né? Em cerca de 80% da sua população vivendo no campo em condições miseráveis. De outro lado, a reforma da modernização, impulsionada, né, pelos estados, né, pelo czarista, né, que permitia o processo de industrialização e o avanço do país, com a construção de ferrovias, instalações de indústrias siderúrgicas, crescimento acelerado da industrialização textil e o incremento da produção de ferro e carvão e petróleo. A partir daí começou, né, a modernização da Rússia, nesse primeiro momento do contraste, né? Saindo daí, é bom lembrar que teve algumas, né, critérios, adventos, né, sobre esses pontos de vista, né, sobre essa reforma da modernização da Rússia, né. Um deles foi a questão dos bolcheviques e os mencheviques, né. O bolcheviques significa
que são representantes da maioria, defende a aliança entre os camponeses e operários para derrubar o czarismo, né, e implantar uma sociedade no país, né, que no caso era o socialismo. E o mencheviques significa representante da minoria. Também, né, marxistas, utilizavam muito a linha de corrente marxista, buscavam, né, uma passagem gradual para o socialismo por meio de uma aliança, né, com os operários, camponeses e burgueses. A partir desse rompimento foi definitivo de dois grupos, que foi em 1912, que gerou esses dois grupos, de um lado maioria, do outro lado minoria, né? Tudo isso, né, ocorrendo por conta, né, da oposição do czarismo, dirigido por uns grupos de socialistas que tinham fortes, né, laços com os setores rurais. Com tudo isso, foi influenciada uma corrente política europeia, que foi o movimento que passou a contar com a questão de com imprevisto, né, de participação de classes operárias, que resultou a criação de um partido operário social democrata russo, né, em 1898. Né? Começou aí a luta, né? A partir daí, dessas marchas, né, contra realmente essas grandes desenvolvimentos que estavam ocorrendo na Rússia, né, começou a gente fazer essas observações que foi criado esses dois partidos, né, mas os dois partidos ele tinha uma questão em comum, que era todos os dois lutando pelo socialismo e o bem-estar realmente da Rússia naquele momento. Saindo desse contraste, a gente entrou no Domingo Sangrento, né? A Revolução de Fevereiro de 1917, que é importante, né? Nessa revolução, nesse Domingo Sangrento e a Revolução de Fevereiro de 1917, podemos constatar o seguinte: a política expansionista do czar Nicolau II, neto do Alexandre II, lembra que eu falei lá do início, levou a Rússia à guerra contra o Japão pelo controle da Manchúria, né, no nordeste da China, em 1904. Com a derrota do exército russo, começou a ter tensões sociais, né, e aumentar assim no país por conta dessas derrotas, que foi muita morte. Em janeiro de 1905, né, operários em greves, suas famílias dirigindo-se ao Palácio do Czar em São Petersburgo, né, com um abaixo-assinado reivindicando os direitos de greve, melhoria de condição de vida e uma convocação de uma Assembleia Constituinte. Essa manifestação foi realmente fortemente reprimida pela Guarda Imperial, resultado de várias mortes, realmente centenas de mortes, né, dos manifestantes. A partir daí, esse momento foi conhecido como Domingo Sangrento. A partir desses Domingos Sangrentos, também teve outro acontecimento que gerou uma onda, né, de protestos e greves por toda a Rússia. Se posicionou, né, na formação dos sovietes, né, conselho, né, de representantes eleitos por operários, camponeses, soldados, que teria realmente um papel fundamental na história do posterior à Rússia. Tudo isso ocorreu realmente nesse Domingo Sangrento, né? A partir daí a gente percebe, né, como foi esse desenvolvimento, essa primeira etapa da Rússia. Dentro desses destaques, né, a gente tem de lembrar o seguinte, tá, gente? Primeiro, a Rússia na Primeira Guerra Mundial. O principal objetivo de Nicolau II é lançar a Rússia, né, na Primeira Guerra Mundial foi o quê? Dominar o acesso, né, do Mar Negro e do Mar Mediterrâneo e afastar as influências imperial austro-húngaro da Península Balcânia. Isso que foi o objetivo de Nicolau II na Primeira Guerra Mundial. A entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial foi isso. Depois, né, no entanto, a Rússia estava realmente despreparada para enfrentar o exército alemão. Muitos soldados russos eram realmente camponeses, combatia inimigo com armas tecnologicamente inferiores, além de produção industrial e o sistema de transporte péssimo do país para atender essas necessidades colocadas em guerra. Para a Rússia, a guerra trouxe realmente umas consequências sérias, que foi o crescimento das rebeliões populares internas na Rússia, aí gerando greves operárias, inflação realmente desenfreada, redução da produção agrícola, situação que gerou revolta dos soldados também, que estavam passando fome, que combatia da frente da batalha e passava fome por todo o país, que gerou realmente essa manifestação e entrando na história como a Revolução Russa de 1917. A partir daí, essa Revolução de Fevereiro
de 1917, essas revoluções populares, greves gerais, né, contra as revoltas armadas e de soldados, contra realmente os comandantes em greve, crise, né, do abastecimento de atuação dos sovietes no campo e na cidade, criaram uma situação revolucionária na Rússia. Os sovietes da cidade de Petrogrado, né, controlada pelos bolcheviques, né, foi realmente uma questão socialista revolucionária, assumiu assim, uma liderança desse processo e pressionou a Duma, parlamento russo, que nomeava novos governos em torno do programa liberal. Então, a Duma significa isso, né, que ele nomeava novo governo em torno do programa liberal. Diante desses fatos acontecendo, o czar foi realmente obrigado a abdicar, né, a Rússia e passou a ser dirigido por realmente questão de um governo provisório que era orientado pela questão do liberal inicialmente, né? Essa guerra socialista revolucionária de Alexandre Kerensky, né, que assumiu o cargo de primeiro-ministro em julho, porém a decisão do novo governo provisório manteve a Rússia na Primeira Guerra e gerou violentas oposições, né, lideradas pelas bolcheviques, que era a maioria. Então, por conta do bolcheviques, que era a minoria, e lançou o Kerensky, né, que foi o Alexandre Kerensky, que assumiu o papel, mas mesmo assim manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial, que gerou uma insatisfação geral da sociedade, porque por conta das mortes, e a Rússia não estava preparada, o bolcheviques entrou nessa batalha, por isso que teve a separação de grupo, e conseguiu realmente retirar, né, o Alexandre Kerensky desse governo provisório. Então, isso foi só uma parcela do início, né, da Revolução Russa, em 1917. No próximo encontro, a gente vai ver por que a Rússia virou socialista. Bons estudos, até a próxima aula.